A paz do Senhor, meus irmãos. Eu venho aqui, irmãos, através deste canal, trazer a cada um de vocês uma reflexão da palavra de Deus, meus irmãos. E hoje eu trouxe a cada um de vocês uma reflexão que se encontra no livro de 2 Timóteo 3,16, no capítulo 3, versículo 16 ao 17. Irmãos, a utilidade da Bíblia. Esse é o meu tema que eu trouxe a cada um de vocês. Então, por que nós precisamos da Bíblia, meus irmãos? Qual é a utilidade dela para nós? Amém, meus irmãos? Aqui está o que a própria Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém, meus irmãos? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém, meus irmãos? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A primeira informação nos dada na passagem acima de 2 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 16 ao 17, meus irmãos, é que a Bíblia é de fato proveitosa e ela é útil para que ela é útil? Para doutrinar e para repreender, corrigir e para instruir em justiça. Amém? Vamos agora dar uma olhada em cada um desses versículos, um por um. Primeiro ponto, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é para doutrinar. Amém? A primeira coisa que segundo Timóteo 13, 16 ao 17, nos diz é que a Bíblia ela é útil para doutrinar ou ensinar. Isto é especialmente importante, já que em relação a Deus, as pessoas elas tendem a seguir os ensinamentos de suas tradições. Amém, meus irmãos? Os ensinamentos que a sociedade considera como a fonte correta de informação religiosa, não há problema, meus irmãos, nenhum com estas fontes, se elas ensinam o que a Bíblia ensina. Mas, infelizmente, frequentemente, não é isto que acontece no caso em que o ensino é recebido através destas fontes. Pois, embora possam ser religiosas, meus irmãos, e sinceras, também elas estão erradas, pois não estão de acordo com os ensinamentos que Deus nos dá na Bíblia. Um exemplo da Bíblia usado para o ensino é o tema da salvação. Amém, meus irmãos? A resposta que a Bíblia dá para esse tópico é muito claro, que nós possamos ver agora em Romanos 10, 9. A palavra diz que se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém, meus irmãos? Também poderemos ver no livro de Efésios 2, no capítulo 2, versículo 8 ou 9, que está escrito assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Pode ser declarado de forma mais clara do que esta, que para ser salvo o que você precisa não é de boas obras, mas crer que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se a sua escola, o seu pastor, ou sua família apoie alguma outra doutrina, qualquer ensino você irá seguir, os ensinamentos da Bíblia ou os ensinamentos de vários outros homens. Quem quer que seja, eu prefiro, meus irmãos, na minha opinião, seguir os ensinamentos da palavra de Deus, pois apenas a Bíblia, meus irmãos, ela é proveitosa para o ensino, assim como está afirmando em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Segundo ponto, a Bíblia serve para repreender.
Os demais ensinos em 2 Timóteo, meus irmãos, 3, de 16 ao 17, nos diz que a Bíblia também ela é proveitosa para repreensão e correção. Isto significa que a Bíblia ela é apta para nos mostrar se nós estamos errados e onde nós estamos errando. Por isso, se eu acredito que a salvação é dada pelas obras ou pela fé, mais algumas boas obras ou por algumas outras coisas, exceto pela crença de que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que o que eu preciso é de repreensão e correção, meus irmãos. A passagem acima em Romanos 10, 9 é novamente útil para este propósito que eu estou aqui trazendo a cada um de vocês. Já que se eu não acreditar no que a palavra de Deus diz, meus irmãos, amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus diz que eu estou errado, ao declarar o que é certo, assim ela me ensina e me reprova e me corrige. Tudo isso em uma única e mesma passagem. Um outro exemplo está no livro de Efésios 4, versículo 31. No capítulo 4, versículo 31. A palavra diz: deixai toda amargura, cólera, ira, clamor e blasfêmia, bem como toda a malícia. Se eu estou, irmãos, amargurado e colerizado, etc., a Bíblia me diz que isto é errado. E você sabe por que está errado, não porque a sociedade ou o sistema moral do mundo diz que é errado, mas porque Deus em sua palavra define como errado. Para achar o que é errado ou certo, você não precisa conhecer ou seguir o sistema moral do mundo. O que você precisa é conhecer e seguir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto que a Bíblia nos ensina para corrigir. A terceira coisa que, de acordo com 2 Timóteo, no capítulo 3, e versículo 17 ao 18, a Bíblia ela é usada para correção. Correção sempre é um complemento necessário, meus irmãos, para a repreensão. Com a repreensão nós vemos onde nós estamos errados, quanto que com a correção nós sabemos o que é certo a fazer. No caso de Efésios 4:31, meus irmãos, que nós vimos acima, é suficiente analisarmos mais um versículo para nós receber depois da repreensão. A correção, assim, em Efésios 4, no capítulo 4 e 32, nos diz: sejais bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Todas estas coisas para a qual a Bíblia ela é proveitosa, ou seja, para ensinar-nos, a nos corrigir, a nos reprovar e a tornar proveitos para a educação na justiça, ou como diz o grego, para o treinamento na justiça. Amém? Ao fim de que o homem de Deus seja perfeito, completamente equipado para as boas obras. A razão pela qual Deus deu a Bíblia, meus irmãos, que é útil para todas estas coisas, é para que o homem de Deus seja perfeito. E isto significa que você não pode ser perfeito, meus irmãos, exceto se aplicando aquilo que a Bíblia diz. Quantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, estão saindo do propósito de Deus? Quantos homens foram chamados para um fim de dividir aquilo que Deus deu para eles? Mas muitos se deixam se corromper pelas riquezas, pelas promessas que o mundo tem oferecido, assim como aconteceu na vida de Balaão, tem acontecido. Pois eu tenho a consciência, meus irmãos, que tudo isso que está acontecendo são profecias que estão se cumprindo na palavra de Deus. Mas nós temos que ter
a plena certeza que tudo aquilo que o homem tem semeado, o homem há de colher. A palavra de Deus diz que nos chamou, o Senhor nos chamou para ser tapadores de brechas, ser ministro do Evangelho, levar as boas novas. Mas infelizmente, o inimigo tem ceifado muitas vidas, tem enganado. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir então. A passagem de 2 Timóteo 3,16 também ela nos diz que a Bíblia foi dada para que o homem de Deus seja completamente equipado, meus irmãos, para toda boa obra. Irmãos, não existe boa obra fora da palavra de Deus. Por mais que a gente possa, às vezes, dar um alimento, a gente dá um agasalho, mas é preciso que nós temos que aceitar o Senhor, porque a palavra diz que para a remissão dos nossos pecados, tem que haver um arrependimento, um batismo. E hoje em dia o mundo ensina que uma boa pessoa, tu faz o bem, mas tu serve a Deus da tua maneira. Não é assim, nunca foi. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Teve pelo qual motivo que ele não aceitou? Porque Abel andava nos caminhos do Senhor, Caim não andava. E o que eu aprendo com isso? Que tem que ser do jeito do Senhor. A palavra diz também que quando a arca do Senhor estava sendo levada e essa arca vem a cair da carroça e por uma boa intenção, pelo um coração de boa intenção, ele foi pôr a mão. A palavra diz que ele foi fulminado, porque nós temos que ter a consciência, assim como o Senhor diz para Moisés, que quando Moisés estava subindo aquele monte, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu está pisando é santo. Nós temos que entender o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. E o que Deus santificou, o homem não pode querer santificar da sua maneira. Só há uma razão, só há um motivo pelo qual nós podemos se achegar ao Senhor. E nós podemos, meus irmãos, se consagrar nas coisas que o Senhor aprova. Muitos homens estão sendo aprovados pelo mundo, mas esquecem que a verdadeira aprovação vem mediante a palavra de Deus. Por isso que nós temos que entender, assim como Jesus disse que ele não veio para mudar nada, ele veio para cumprir. Jesus diz aos seus seguidores, e ele disse: vocês pensam que eu vim anular a palavra de Deus? Eu não vim anular, eu vim cumprir. Jesus disse que não passaria, não cairia um tilde sequer da palavra de Deus, e nem revogaria as profecias dos profetas. Mas homens não entendem. Muitas vezes nós, seres humanos, queremos arrumar desculpa para não servir ao Senhor. Mas a verdade é essa. Assim como Jesus falou, quando ele estava falando com os seus discípulos, que eles ficaram sem entender quando Jesus falou que quando você vai dizer naquele dia: preguei, Senhor, no teu nome, expeli demônios no teu nome, ajudei no teu nome. E Jesus vai dizer abertamente: apartai de mim naquele dia, porque eu não vos conheço, vós que praticaram a iniquidade. Irmãos, o que é iniquidade, irmãos? Na palavra de Deus diz que iniquidade no hebraico, ela significa um homem que viveu sem lei. Jesus estava falando claramente para um público que era pessoas que tinham se convertido, tinham aceitado. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós temos que entender que nós temos que fazer as coisas pela palavra de Deus. Nós não podemos botar a palavra de Deus em segundo